Edson, tem um vídeo do Malafaia e ele fala sobre a condição do Alexandre de Moraes. Aliás, ele diz que o Alexandre de Moraes mente, fala a verdade, ou melhor, falta com a verdade quando mantém a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu gostaria de colocar aqui para a gente colocar na pauta e na discussão também essa importante reflexão do pastor Silas Malafaia. Vamos acompanhar. Povo abençoado do Brasil, assista esse vídeo até o final para você entender. Eu vou mostrar que Alexandre de Moraes faltou com a verdade ao manter a prisão de Bolsonaro. Escute bem o que eu vou te falar. No documento que ele faz, ele traça uma linha do tempo, né, para manter a prisão de Bolsonaro, dizendo que no dia 21 de julho, Bolsonaro falou em redes sociais que estava proibido, só que ele não fez nada com Bolsonaro. Agora escute bem. Ele vai dizer que Bolsonaro usa redes sociais porque no dia 3/8, olha o que ele fala, a imprensa noticiou a participação de Bolsonaro por meio de uso de redes sociais nos atos realizados por seus apoiadores em que foram usadas bandeiras dos Estados Unidos com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o STF. Mentira, e eu vou provar. Eu vou mostrar aqui a verdadeira linha do tempo que ele esconde, porque não interessa para ele. Vamos lá. No dia 9 de julho, o presidente americano enviou uma carta ao presidente do Brasil dizendo que era um absurdo o processo contra Bolsonaro, que manchava o Brasil e que haviam ordens secretas, ilegais, de censuras pelo STF. Leia-se Alexandre de Moraes. Isso no dia 9. No dia 18, Alexandre de Moraes coloca um monte de cautelares em Bolsonaro. Tornozeleira eletrônica, toma redes sociais, toma telefone celular, típico de ditadores que querem calar seus opositores. Bolsonaro não tinha nem sido condenado ainda. Olha o absurdo! Por quê? Porque Bolsonaro tem uma força gigante nas redes sociais, mais de 20 milhões de seguidores, então tem que calar. Típico de ditadores. Agora, preste atenção. Dia 30 de julho, o governo americano envia um documento oficial do porquê da tarifa. E aí cita Alexandre de Moraes, dizendo, cita o nome dele, ameaça, perseguição, intimidar milhares de opositores políticos, proteger aliados corruptos, suprimir dissidência, perseguição política, intimidação, assédios, censura contra ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores. A verdade é essa. Alexandre de Moraes é o maior responsável pelo tarifaço. Não tem nada de Eduardo nem de ninguém. E ele tenta fugir e tirar e jogar em cima de outro. E outra, só para lembrar vocês, quem é que ganhou a Magnitsky? Por que Alexandre de Moraes foi alcançado pela Magnitsky? Exatamente por censurar e perseguir opositores. Agora, eu vou desmascarar a mentira dele. A manifestação do dia 3 de agosto foi organizada por mim. Qual era a temática da manifestação? Reaja Brasil! Reagindo contra a censura e os absurdos dele. Não tinha nada a ver com tarifaço, nem cerceamento ou coação de STF. Eu vou lembrar a chamada, vou botar só um pedacinho da chamada para vocês verem como Alexandre de Moraes é mentiroso para manipular a opinião pública brasileira e jogar a opinião pública contra Bolsonaro e seus apoiadores. Olha aí para lembrar vocês. Alô, nação patriota! Chegou o momento! Essa é a hora do povo brasileiro ir para as ruas em favor da liberdade. Neste domingo, 3 de agosto, em todas as cidades brasileiras, Reaja Brasil! Em São Paulo, será na Avenida Paulista, a partir das 14 horas. Reaja Brasil! Já que o ditador da toga gosta de usar a imprensa, por que não colocou no seu documento a minha reação por aquela bandeira americana? Hã? Tá aí, ó! Eu indignado, dizendo que não é um absurdo bandeira americana. Como é que eu ia controlar toda aquela multidão? Repito, ninguém fez manifestação para apoiar tarifaço ou coagir STF. Mentira! Agora, preste atenção no que eu vou te falar. A coisa mais séria do que vocês pensam. Das 17 páginas do documento da prisão de Bolsonaro, 14 já estavam prontas. E é uma vergonha. O Alexandre de Moraes tenta vincular a convocação do Flávio Bolsonaro para uma vigília de oração, tentando vincular com o que aconteceu no dia 8/1, gente. Isso é um atentado à nossa inteligência. E outra, Alexandre de Moraes menospreza o laudo médico. Ele é médico agora? Ele não cita no documento o laudo médico que foi enviado ao STF, dos remédios que Bolsonaro toma e que provoca alucinações. Isso é uma vergonha, minha gente, o que estamos assistindo no Brasil. E outra, Bolsonaro tenta tirar a tornozeleira à meia-noite. 1h25 da manhã, o procurador concordou com a prisão dele. Nunca vimos isso na história do judiciário brasileiro. Uma velocidade, uma rapidez tão grande para prender alguém. Isso é uma vergonha, gente. A armação já estava toda pronta.
Essas são verdades que ninguém pode apagar. Tudo que está acontecendo com Bolsonaro não passa de perseguição política vergonhosa. Tenho dito, Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você e sua família. Daí a fala do pastor Silas Malafaia. Borgo, o Silas faz mostrar e expor com fatos e com datas e com matérias e com recortes e prints aquilo que nós estamos discutindo já aqui há várias semanas. Né? A Suprema Corte do país, infelizmente, é triste, as consequências serão drásticas para o futuro do país. A Suprema Corte do Brasil perdeu a credibilidade, não tem mais credibilidade nenhuma. É um tribunal político, um tribunal de exceção, uma corte que persegue, uma corte que tem, né, os 200 milhões de tiraninhos, como disse a Carmen Lúcia, como inimigos, como opositores. É triste o que está acontecendo. Houve uma mudança de jurisprudência na Suprema Corte lá atrás para descondenar um condenado. Então eles mudaram o entendimento, né, lá do CEP, dá uma mudada, o Fachin entrou depois que o Teori Zavascki morreu, né, depois que caiu o aviãozinho do Teori Zavascki. Teori era o relator da ação da Lava Jato, para quem não se lembra, e o aviãozinho dele caiu, morreu. Aí entra o Fachin, aí eles, poxa, pera um pouquinho, depois de dezenas de habeas corpus questionando o processo, recurso, condenação, eles entenderam, olha, estava errado, o CEP não era Curitiba, o CEP era Rio de Janeiro. Ah, então anula tudo. Então vamos começar agora a investigar. Não, agora não pode porque deu a prescrição. Oh, que coisa, né? Então a mesma Suprema Corte que muda a jurisprudência para descondenar o Lula, e para descondenar, porque o Gilmar Mendes ele foi muito claro, né? Em entrevista ele disse, o Lula deve a eleição dele à presidência ao Supremo Tribunal Federal. Né? E realmente ele deve mesmo, porque foi o Supremo que arrumou ali uma forma do Lula virar presidente novamente. Essa mesma Suprema Corte, ela também mudou a jurisprudência no caso do Bolsonaro, mas não para ter respeitado, para ser uma Suprema Corte garantista, para respeitar os direitos fundamentais. Não, a Suprema Corte muda o entendimento pelo seguinte, olha, ex-presidente também pode ser julgado pelo Supremo. Mas, pera um pouquinho, pro Lula foi bacaninha, né? Pro presidente Bolsonaro, ó, traz ele aqui, que nós queremos julgá-lo. E o que é pior, não pelo pleno com os 11 ministros, mas pela primeira turma com Alexandre de Moraes. E aí que está todo o problema, Wellington. Porque o Alexandre de Moraes ele foi sancionado pela maior democracia do mundo como violador de direitos humanos. E o Wellington é para sempre. Abraçou. Não tem esse negócio, eles estão naquela expectativa, não, mas quando o Trump cair, quando ele sair e entrar um democrata, eles vão retirar o processo. Não, porque várias aplicações da lei Magnitsky ocorreram na gestão do Biden. Os americanos, não é igual aqui no Brasil, que grande parte do Congresso se une para ajudar a criminalidade. Né? Eles se unem para coisa ruim, ajudar bandido. Nos Estados Unidos tem direita e tem esquerda, mas quando afeta a soberania nacional, eles acabam se unindo. Tanto é que a criação da lei Magnitsky foi nesse sentido. Teve apoio tanto dos democratas quanto dos republicanos. E o Alexandre de Moraes ele foi sancionado. A partir do momento que um sancionado ele tem interesse pessoal no resultado desse processo, onde está a imparcialidade? Então ele fica colocando esse monte de besteira. Dizer que o presidente Bolsonaro participou pelas redes sociais de uma manifestação que apoiava a tarifação. Meu Deus do céu, tenha vergonha na cara. Que besteira, que coisa ridícula. E mais uma vez aqui, né, a OAB batendo palmas, né, o senhor Beto Simonetti, né? A OAB não, porque eu sou também advogado e eu tenho orgulho da advocacia. Eu tenho desprezo. Eu tenho, sabe, me embrulho o estômago essas pessoas que estão no comando da ordem, mas não toda a ordem. Agora, esses absurdos acontecem porque nós estamos deixando acontecer. Vamos ver agora, quarta-feira acho que tem a possibilidade, né, Wellington, Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque há essa informação de que na quarta-feira pode ser votado o PL da anistia e a gente torce para que não vire PL da dosimetria, né? Mas tem um embate, nós vamos falar sobre isso. O trabalho é pela dosimetria. Eles querem deixar o Bolsonaro inelegível, preso, mas no semiaberto para poder, pelo menos, pedir voto para o mecanismo. Né? É mais ou menos assim. A gente vai desvendando durante o dia, né, Wellington? Pois é, a gente vai desvendando ao longo dessa edição. Chegando por aqui,
o nosso querido doutor Cláudio Cofani para compor essa bancada e participar conosco. Doutor, prazer estar aqui com o senhor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Ouro Verde. Aliás, essa é a primeira participação comigo aqui, ancorando o programa, pelo menos aqui no Jornal da Ouro Verde. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito bom dia, Wellington. Wellington pode falar welcome. Welcome. Mas não come ninguém, né? Então, deixar bem claro, é só o El de bem-vindo, né? Tá bom já, welcome, né? Muito. Só marmita, muito. Né? Marmita come bastante, né? Marmita a famosa marmita. Então, um prazer vê-lo iniciando a bancada. Nós sabemos que o Pitoli hoje está em Brasília, está lá numa situação. E com o Borgo aqui amanhecendo, que o Borgo é o grande braço direito do diálogo da direita brasileira. Obrigado, e doutor. parabenizo também como advogado e te parabenizo como jornalista, aquele postagem que você fez conclamando, cobrando da Ordem dos Advogados do Brasil o mínimo de honestidade com o próprio estatuto. Já falei várias vezes e milhões não, dezenas e dezenas de milhares de advogados ecoam o nosso mesmo sentimento. Nós somos advogados, fizemos um juramento. A advocacia não é profissão para covarde, mas também não é profissão para santo. A gente não tem que ser mártir, morrer por ninguém. A gente defende o direito das pessoas contra o Estado opressor, basicamente, e contra o opressor. Essa é a função do direito. Defender o mais fraco ou defender o correto contra o errado ou o mais forte. E parabenizo você por isso daí, porque lá atrás, Borgo, a OAB fez uma alteração na forma de composição do Conselho Federal, que passou a copiar o modelo que o João Avelange fez na FIFA nos anos 70. A partir dali, o João Avelange controlou a FIFA por décadas. Que é o mesmo modelo do Senado brasileiro. Quer dizer, o Amapá tem 3 senadores, Roraima tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores. Todos nós da Faculdade de Direito aprendemos. A Constituição faz isso para dar igualdade entre os Estados-membros. Mas, na prática, milhares e milhares de advogados dos maiores estados que têm advogados no Brasil quase não têm voz. E aí, o Rio de Janeiro é especializado em criar umas estratégias políticas que prejudicam mais do que ajudam. Infelizmente, o povo do Rio de Janeiro está cada vez mais acordando e vai votar cada vez mais no homem certo. Por isso que até o STF teve que intervir para impedir o Ramagem de ser eleito da última vez. Então, brasileiros, é um prazer estar aqui com o Wellington. Mais um jovem promissor que a Ouro Verde traz para conhecimento da sociedade, mais um trabalhador dedicado. E bom dia a todos os estúdios, os colegas aqui do estúdio, a você da audiência da Ouro Verde do Brasil e no mundo. Temos muito o que falar num país que está seguindo o roteiro que a gente sabe que vai seguir e que a gente sabe que nós teremos e iremos enfrentar todos os dias.